nossas agendas aí para estar participando com os irmãos e estamos muito felizes em tratar a respeito desse tema que tanto aquece o nosso coração, que é a atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento. Amém, amém. Pode, o irmão, fique à vontade para se apresentar, ou para apresentar Amém. alguma coisa que eu não falei, sobre o livro, alguma coisa. Maravilha. O tema que também será palestrado nessa noite. Nós trabalhamos esse tema, é um tema que nós amamos de coração, que é o tema do Espírito Santo, e sobretudo, a parte da pneumatologia, mas sobretudo a respeito do âmbito carismático da atividade do Espírito Santo. E fica aqui um adendo, porque é preciso sempre, mesmo em um artigo, num livro ou em uma palestra, a gente fazer uma distinção quando nós estamos falando a respeito do aspecto carismático. Quando falamos do aspecto carismático, estamos dizendo a respeito da atividade do Espírito Santo, concedendo dons, carismas, né? Que o apóstolo Paulo nos fala, né? Os famosos dons espirituais. Então, tudo que concerne a atividade do Espírito Santo em empoderar o homem para cumprir o seu propósito na terra, de testemunhar a respeito do Deus Salvador, seja através de línguas, profecia, curas e etc., é a abordagem que eu costumo fazer. É um tema que eu costumo sempre estar mergulhando, discutindo, e sempre tem uma nuance diferente para a gente trabalhar. Haja vista a controvérsia sensacionista, que devido a alguns anos atrás e ainda nos dias de hoje, nós encontramos ainda pessoas em nosso meio que postulam essas ideias cessacionistas. A ideia é que os dons do Espírito cessaram no primeiro século, numa tentativa, em última análise, de desqualificar todas as proposições do pentecostalismo. Haja vista que o pentecostalismo é uma tradição que, sobretudo, arvora essa ideia de que o mesmo Deus que operou no primeiro século, através da igreja, o mesmo Deus que operou no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que reavivou o seu povo lá em 1906, na Rua Azusa, e continua avivando em nossos dias. Então, é um tema moderno, um tema do cotidiano, que nós precisamos sempre estar falando e reafirmando as nossas doutrinas, as nossas postulações teológicas. Amém? Então, nós queremos dar início a... Preparei aqui alguns tópicos a respeito da atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento. E a pergunta que pode ser feita neste momento é o seguinte: por que o foco no Antigo Testamento? Afinal de contas, nós temos a revelação completa em nossas mãos, nós temos a Bíblia Sagrada, e a partir da data do Pentecostes, nós vemos Deus, para todos aqueles que creem, obviamente, vem Deus operando majestosamente, concedendo seus dons, batizando com o Espírito Santo, desde este tempo. Porque é muito importante a gente frisar a respeito da atuação do Espírito no Antigo Testamento. Tudo que aparece no Novo Testamento, sendo como fruto da obra do Espírito Santo, nós podemos encontrar, em alguma medida, no Antigo Testamento. Embora, às vezes, numa roupagem um pouco diferente, mas fato é que o Espírito Santo ele é o mesmo, desde a Antiga Aliança e agora na Nova Aliança, operando muitas vezes da mesma forma, só que com propósitos diferentes. Então, quando nós falamos, logo no início, quando eu trouxe esse rápido resumo a respeito da minha predileção por este tema, a gente lembra a respeito da importância da pneumatologia para o pentecostalismo. Para nós que somos pentecostais, nós estamos aí finalizando uma revista. Cadê a minha? Deixa eu pegar aqui. Estamos finalizando esta revista, é o verdadeiro pentecostalismo, e estamos dando início agora no segundo trimestre de 2019, de 2021, melhor dizendo, a respeito do tema dos dons espirituais. Então, é um tema que é muito importante para o pentecostalismo. Eu costumo dizer que o pentecostalismo nada mais é do que fruto
da Reforma Protestante, nós somos herdeiros, sim, da Reforma Protestante, e recebemos este reavivamento do Espírito Santo, e a nossa grande contribuição para o mundo evangélico se dá no âmbito da pneumatologia, ou seja, da doutrina do Espírito Santo. Porque ainda era quase que unânime nesta época a questão de que os dons ficaram no primeiro século, que somente os apóstolos possuíam certos dons, falar em línguas tinha apenas servido a um propósito de magnificar e demonstrar a glória de Cristo naquele período, e a partir do momento, eles dizem, os sensacionistas, de que nós temos a revelação completa em nossas mãos, esses dons não são mais necessários. O pentecostalismo ele vem como uma contracultura nesse sentido, haja vista que ele acredita que nada ficou no passado. O pentecostal clássico e os carismáticos, de modo geral, creem que o Espírito Santo continua concedendo dons espirituais, que os dons o dom de línguas, dons de cura, profecia e tantos outros elencados pelo apóstolo Paulo, ele continua sendo dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo distribui como quer os carismas, como diz o capítulo 12 de 1 Coríntios. Então, essa doutrina, essa percepção continuista dos dons espirituais é uma percepção que permeia o pentecostalismo. Ser pentecostal e você não crer nessa continuidade do Espírito Santo, isso nos desqualifica automaticamente como pentecostais. Eu, como sou da Assembleia de Deus há 21 anos, e por vezes nós encontramos em nosso meio, é muito raro isso, graças a Deus, pelo menos aqui no meu contexto, mas de vez em quando nós encontramos um assembleano que se diz pentecostal, mas acredita que os dons ficaram no primeiro século. Isso depõe contra a sua própria identidade. A partir do momento que ele não acredita que os dons espirituais eles continuam, fato é que ele já deixa automaticamente de ser pentecostal. Porque ser pentecostal, basicamente, fundamentalmente, é crer na obra do Espírito Santo. Rapidamente, o Dr. Robert Menzies, que saiu, o maior teólogo pentecostal vivo da Assembleia de Deus, ele diz o seguinte: o que é um pentecostal clássico? O pentecostal clássico é o que crê que o batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder para o testemunho. Utiliza-se Lucas e Atos como obras principais para embasar essa percepção carismática da igreja e acredita que todos os dons espirituais listados por Paulo estão em vigor ainda hoje. Então, a partir do momento que o crente, que se diz pentecostal, não crer nisso que é o básico, isso rapidamente depõe contra ele mesmo, o desqualifica como pentecostal. Então, essa ideia permeia o pentecostalismo. Isso é a nossa marca registrada. Cremos no mover do Espírito Santo de Deus. Cremos que ele continua fazendo. E ele faz a hora que ele quer. E quando nós vemos esse mover do Espírito Santo, essa capacitação do Espírito Santo, e nós estudamos a história, fazendo, claro, um recorte histórico aqui, a partir de 1906, da Rua Azul até então, nós vemos grandes nomes, meus queridos irmãos, que foram muito usados por Deus. E dentro desse aspecto, nós encontramos a grande contribuição do pentecostalismo para o pensamento teológico do mundo evangélico, do evangelicalismo como um todo. Alguém pode dizer, não, porque os pentecostais não contribuíram com teologia. Sim, nós temos uma grande contribuição teológica, principalmente quando os pentecostais, no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, entraram na academia, entraram nos cursos teológicos formais, eles foram confrontados pelas suas postulações. Haja vista, os irmãos sabem muito bem, eu estou introduzindo apenas o assunto, os irmãos sabem muito bem que, via de regra, aquele que não é pentecostal, ele vai acreditar que o batismo no Espírito Santo é unicamente a regeneração. O batismo do Espírito Santo seria, na percepção deles, somente aquele batismo que está registrado lá em 1 Coríntios 12, 13, quando o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo, nos faz nascer de novo, nos regenera. A partir do momento que o pentecostal agora ele afirma que existe um batismo de poder, ele precisa agora provar
Porque até então se afirmava, havia os ataques de ideias, né? As acusações de imprecisão teológica, e os pentecostais ainda interpretavam a Bíblia de maneira indutiva, né? Aquela maneira muito simplória, um texto corrido. E quando nós vemos a entrada dos pentecostais na academia, eles precisam agora provar a sua teologia com base na mesma metodologia que os evangélicos se utilizavam. Via de regra, o método histórico-gramatical de interpretação da Bíblia, da hermenêutica. Então, nós vemos ali no início vários nomes que vêm contribuir para a precisão teológica da teologia pentecostal. Um deles, os irmãos conhecem muito bem, muito conhecido aqui no Brasil, é o saudoso pastor Stanley M. Horton, que escreveu inúmeros livros, escreveu, inclusive, eu tenho aqui a versão atualizada, O Espírito Santo na Bíblia. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui. Dá para ver bem aí, pessoal? O o branco não está conseguindo focar melhor, não. Então, aqui o Espírito Santo na Bíblia, a atuação do Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse. Stanley Horton ele faz aqui várias pontuações importantes de como o Espírito Santo agia desde o Antigo Testamento e como essa operação do Antigo Testamento do Espírito Santo termina desaguando e tendo uma amplitude maior quando chegamos à Nova Aliança no Novo Testamento. E outro, obviamente, conhecido dos irmãos, que aportou aqui no Brasil em 2018, é Roger Stronstad, a teologia carismática de Lucas, trajetórias do Antigo Testamento a Lucas Atos. Principalmente, muito mais importante do que Stanley Horton, é Roger Stronstad nesse sentido, porque diante da academia, diante dos evangélicos, depois das acusações, depois da obra, né, o batismo do Espírito Santo, dos teólogos evangélicos, nós temos aqui uma defesa magistral da teologia pentecostal. E o material basilar que este livro, esta tese de Roger Stronstad está fundamentada é justamente no Antigo Testamento. Se o pentecostal ele conseguisse provar que a sua percepção teológica não aliás, se ele conseguisse provar que a sua percepção teológica ela está fundamentada no Novo Testamento e ainda mais arraigada no Antigo Testamento, ele simplesmente teria uma relevância fenomenal. Então, essa tese de doutorado do Roger Stronstad, da década de 80, continua tendo resultado, continua tendo relevância ainda nos dias de hoje. Todo teólogo pentecostal e evangélico sério que quiser tecer críticas à teologia pentecostal precisa ler Roger Stronstad e precisa lidar com todos os pontos que ele levantou, com toda a defesa exegética que o Roger Stronstad levantou. Então fica-se a pergunta: o que é que o Antigo Testamento revela a respeito do Espírito Santo? Qual é a base da pneumatologia pentecostal carismática que nós podemos encontrar no Antigo Testamento? Pega a sua Bíblia rapidamente, meu querido irmão, e vamos ao livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Rapidamente, você conhece muito bem, mas nós vamos ler bem rápido. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando nós estudamos a respeito dos mitos de origem, quando nós estudamos a respeito das cosmogonias, nós vamos perceber que há aqui um estilo muito similar de estilística, de narrativa, com as cosmogonias do mundo antigo, do Oriente Antigo. Então, nós vamos perceber que, muitas vezes, as nações de entorno de Israel buscavam dar origem e explicar a origem dos seus deuses. Então, existem vários contos de origem,
Nós temos o Enuma Elish, que é aí um importante texto de cosmogonia ali do Oriente, que mostra a origem de vários deuses. Mas quando o autor inspirado, que nós cremos que foi Moisés, começa a escrever, ele não tem a preocupação de citar a origem de Deus e nem do próprio Espírito de Deus. Ele simplesmente inicia o livro dizendo: no princípio criou Deus. Deus já é uma premissa no pensamento hebraico na hora que ele começa a escrever. E é muito interessante quando nós percebemos que logo no início da Bíblia nós temos a presença do Espírito de Deus ali na criação. Nós vemos que a massa disforme da Terra, como diz o pastor Claudinei de Andrade, ela está orbitando no universo e existe algo que se movimenta ao redor desse todo disforme, impedindo que essa massa, esse monte de matéria se espalhe pelo universo. E esse algo que se move é o Espírito de Deus. É muito interessante quando Moisés ele introduz a respeito de que quem está ali se movendo é um ruar, ou seja, um vento. Porque nós, quando estudamos a etimologia da palavra espírito, nós vamos perceber que é a mesma palavra que vai ser usada. Oi, bebê. É a mesma palavra que vai ser usada. Tá aqui em cima, vem. Aí na mão dele. A mesma palavra que vai ser utilizada para espírito pode ser traduzida para vento e pode também ser traduzido para espírito humano. Então, isso vai depender, obviamente, ali na exegese do contexto, né? Aonde está inserido. Só que a ideia é a mesma. Quando nós percebemos que o espírito é retratado como um vento, a primeira ideia que nós precisamos fazer é a seguinte: será que existe uma ideia similar nos povos de origem ali do Antigo Oriente? Uma ideia de um espírito relacionado aos deuses? E quando nós fazemos uma pesquisa, isso vai estar no meu próximo livro, chamado de Proto-Pentecostes, os precedentes veterotestamentários do batismo no Espírito Santo, onde eu faço uma pesquisa dentro do Antigo Testamento e vou construir uma tese onde nós afirmamos que toda a ideia do batismo no Espírito Santo e do mover do Espírito que se encontra no Novo Testamento está arraigado no Antigo Testamento. É claro que eu estou trazendo aqui alguns insights que vão estar presentes ainda no livro que eu vou lançar, que está em pesquisa atualmente. Então, nós vamos perceber que essa ideia de um vento que provém dos deuses e interfere no homem é uma ideia que não está simplesmente presa à mentalidade hebraica do Antigo Testamento, do povo de Israel. Não. Isso está na cultura egípcia, isso está na cultura cananeia, isso está em todos os povos que se encontram ali no Antigo Oriente. É muito interessante que os egípcios têm a ideia do Lebanaten, o fôlego de vida, quando nós vemos que o próprio Espírito está envolvido na criação do homem, como um fôlego que nos mantém vivos. Essa mesma ideia está presente em Baal, essa mesma ideia está presente em deuses como Anubis e Horus, e nós vamos perceber que esta mentalidade era algo que permeava todos aqueles povos de entorno. Só que nunca havia a ideia de o espírito de um deus. Geralmente, o espírito, quando relacionado a esses deuses, ele tinha a ver com armamento dos deuses. Por exemplo, o próprio Baal, ele tinha armas, né? Como o epíteto de Baal seria o cavaleiro das nuvens, onde ele poderia lançar ventos e raios. Inclusive, é por isso que Elias propõe o combate com os profetas de Baal e Azera no Monte Carmelo, porque acreditava-se que Baal morava no Monte Carmelo. E ele que controlava a natureza, a fertilidade. Então, a proposta de Elias era: se Baal não é Deus, então, será que ele não seria capaz de lançar um raio dentro da sua própria casa? Então, esse é o desafio de Elias. Ele leva o combate para dentro da casa, entre aspas, de Baal. E se Baal
ele não consegue lançar um raio dentro da sua própria casa, isso o desqualifica como Deus das tempestades, do Deus que controla toda a fertilidade e a natureza. Então, essa ideia do vento como arma está presente em muitas culturas, em muitas religiões, mas nunca de um espírito do Deus. De um espírito do Deus. Quando nós falamos do fôlego de vida, toda ideia ela tem um peso antropológico. Vamos fazer um teste aqui com os irmãos. Quando nós ficamos nervosos, qual é a primeira coisa que altera em nós? A respiração, o fôlego. Existe algo que fica oscilando. Então, o nosso coração acelera, nós passamos a respirar mais rápido. A mesma ideia é quando o vento ele sopra nas árvores. Nós vemos que quando o vento sopra, algo se movimenta. Toda essa ideia antropológica, ela serve para demonstrar de que quando o Espírito de Deus ele agia em alguém, tinha que haver uma mudança muito rápida. Quando o Espírito ele se envolvia com o ser humano, com a humanidade, tinha-se um resultado rápido, um resultado imediato. Quando nós pegamos essa ideia do Espírito, do vento, quando ele age na matéria, quando nós percebemos que quando nós temos uma mudança de disposição, o nosso vento, o nosso ar, o nosso fôlego, a nossa respiração altera, é fácil perceber a nuance de relação. Espero que eu esteja conseguindo demonstrar para os irmãos essa relação. Quando o vento ele age na matéria, ele traz uma mudança. Essa é a ideia de todo o mover do Espírito Santo no Antigo Testamento, no que concerne a atividade com o homem. O Espírito de Deus, quando ele age no ser humano, ele necessariamente necessita mudá-lo de alguma forma. E eu não estou falando, queridos irmãos, de mudança moral. É claro que nós chegamos no Novo Testamento e nós vamos ver uma percepção um tanto quanto diferente do Antigo Testamento. O Novo Testamento ele vai tratar de duas visões da obra do Espírito Santo. A primeira visão é a visão carismática, como nós vemos dizendo. O Espírito Santo ele age sobre o ser humano, ele o empodera para o testemunho. O Espírito Santo ele faz com que o homem fale em línguas, profetize, cure, haja na natureza, mudando a sua concepção, no caso dos milagres, mas também ele muda o homem moralmente, que é a obra soteriológica do Espírito Santo de Deus. Só que Robert Menzies lembra uma coisa. É claro que isso não está presente em nenhum livro dele traduzido para o português, apenas algumas rápidas menções, mas é na sua tese de doutorado que fala a respeito do desenvolvimento da pneumatologia na igreja primitiva. E ele afirma categoricamente: o primeiro teólogo que trouxe a percepção de que o Espírito Santo agia na moralidade humana foi o apóstolo Paulo. Ou seja, quando o apóstolo Paulo vem tratar do Espírito como aquele que muda caráter, que traz o fruto do Espírito, essa era uma ideia nova dentro do cristianismo, mas que tinha cumprimento direto de Ezequiel 36. Vamos ler esse texto, queridos? Livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o 36. O versículo 25, 26 e 27 diz o seguinte: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Essa é uma promessa veterotestamentária da obra do Espírito no que tange ao caráter. Mas ainda assim era algo futuro. Era algo que iria desaguar no Novo Testamento. E que era enfatizado por Jesus, era enfatizado pelo apóstolo João,
por João Batista, de modo geral, a respeito da sua doutrina do arrependimento, mas somente Paulo é que vai desenvolver esta pneumatologia, este traço da pneumatologia. Mas o próprio apóstolo Paulo é um apóstolo que enfatiza também o lado carismático. Então, por mais que os nossos irmãos reformados afirmem que o grosso da teologia de Paulo é uma teologia que foca no fruto do Espírito, nós temos que perceber que Paulo era um apóstolo extremamente carismático. Quando ele mesmo afirma para a igreja de Corinto que ele falava em línguas muito mais do que todos eles. Tá bom? Então, a ideia, quando nós falamos do Antigo Testamento, nós não podemos estar falando a priori de nenhuma mudança moral através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele agia para capacitar o crente no Antigo Testamento para o cumprimento dos propósitos de Deus, seja ele de ser uma testemunha diante das outras nações, seja ele para conquistar a terra prometida, seja ele para livrar o Israel das nações vizinhas que estavam oprimindo Israel, e para tantas outras coisas. O Espírito Santo ele agia desta forma. E o principal cargo, vamos dizer assim, que o Espírito Santo ele estava envolvido é a figura do profeta. O profeta é uma figura basilar no Antigo Testamento, na cultura de Israel, quando ele é provocado pelo Espírito Santo a estar levando uma palavra e a conduzir Israel para de volta ao eixo da lei, ao eixo da aliança. E quando isso vai se formando, nós vamos ver que a própria Bíblia Sagrada vai dar nomes e vai definir, por exemplo, Abraão como o primeiro profeta. Ele é profeta, ele vai interceder pelo rei que quer casar com a sua esposa por conta de uma própria falha dele. Deus fala para o rei, através de sonhos, peça para que Abraão ore, porque ele é profeta e vai interceder por você. Então nós vemos a figura do próprio Abraão como um profeta que conversa face a face com Deus, tem experiências com Deus, do ponto de vista teofânico, ele tem visões de Deus, Deus visita a sua casa, faz uma aliança com ele, uma aliança, pasme você, unilateral, que não envolve Abraão no sentido de um posicionamento de Abraão, mas Deus ele mesmo passa através da carne do animal dividido, como nós sabemos que era isso, uma aliança feita nos dias de Abraão, onde se pegava um animal, cortava-se pela metade e fazia-se um caminho entre eles. Então, as duas pessoas que estavam realizando uma aliança, eles caminhavam no meio desse animal dividido e diria, seja feito conosco o que foi feito com este animal, se eu ou você quebrar esta nossa aliança. Então, quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele mesmo que passa ele somente passa em formato de fogo e fumaça, ele passa através do animal dividido. É uma aliança unilateral. Então, nós vemos que no desenvolvimento do antigo Israel, nós começamos a ver os focos carismáticos. Dentro da lei, nós temos 2 livros que são importantíssimos nesse aspecto, que é o livro de Êxodo e o livro de Números. E dentre esses 2, Números ganha de lavada em referências carismáticas. No livro de Êxodo, nós vamos ver, só um minuto só para eu ver aqui o horário, pessoal. Amém? No livro de Êxodo, nós vamos ver ali na criação do tabernáculo, nós vemos que Deus dá todo o mapa a Moisés, toda a estrutura dos utensílios sagrados, e ele enche no capítulo 34 a Bezalel e a Oliabe. Veja, irmãos, que a referência, a terminologia que Moisés usa é de enchimento. E onde é que nós vemos essa terminologia aparecer no Novo Testamento? Justamente, principalmente, melhor dizendo, em Atos 2, a respeito do Espírito Santo enchendo um indivíduo. Tanto é que, tanto Roger Stronzer como Robert Menzies e outros teólogos do Novo Testamento são do consenso de que Lucas empresta termos da Septuaginta
esses textos que falam de enchimento, do Espírito caindo, do Espírito empoderando, revestindo, ele utiliza na sua obra em 2 volumes, Lucas Atos, para mostrar que a mesma obra que o Espírito Santo estava fazendo no Novo Testamento, enchendo o próprio Messias, enchendo os discípulos, enchendo as testemunhas da infância, Ana, Simeão, Zacarias e tantos outros, da mesma forma que ele fazia com os santos do Antigo Testamento. As mesmas referências, as mesmas terminologias. Então nós vemos que o Espírito Santo enche a Bezalel. É o texto que fala ali em Êxodo 34. A pergunta é, quando o Espírito Santo enche alguém, qual é o resultado? Do ponto de vista carismático, quando o Espírito Santo enche uma pessoa, ele concede um dom, ele concede um carisma. É algo que precede a manifestação dos carismas, o enchimento e o carisma na consequência. O enchimento e o carisma em seguida. Então, o que nós vemos com Bezalel? Bezalel recebe o enchimento do Espírito Santo e agora ele é capacitado pelo Espírito para trabalhar nos utensílios, em toda obra, em prata, em ouro e etc. Ou seja, Bezalel ele recebe um dom artístico, um dom que vai capacitá-lo a fazer todos os utensílios que iria figurar, que iria preencher o tabernáculo do Senhor. Quando nós chegamos no livro de Números, nós temos pelo menos 3 passagens muito importantes no que tange a manifestação do Espírito do ponto de vista carismático. E um deles, eles, aliás, melhor dizendo, pessoal, é o Números 11, nós temos Número 12 e Números 22 a 24. Números 11 trata a respeito da partilha do Espírito de Moisés sobre os 70 anciãos. Números 12 vai falar a respeito do levante que Miriam e Arão vão fazer contra Moisés. E nesse levante, por causa da mulher cuxita, Deus ele vai afirmar para Arão e Miriam: quando eu quiser falar com um profeta, eu falarei por sonho e por visão, por enigmas eu falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, porque eu falo com ele face a face, como quem fala a um amigo, e ele vê a semelhança do Senhor. É isso que Deus fala. Moisés vê a semelhança do Senhor e tem uma comunicação face a face, similar a que Abraão tinha com o próprio Deus. Então, nós vemos ali um embate a respeito da manifestação dos próprios carismas, de como o profetismo opera. E isso lança luz sobre a manifestação do Espírito ali naquele período do Antigo Testamento. E o outro texto, obviamente, é a passagem de Balaão, do 22 até o capítulo 24, onde nós vemos novamente enchimentos do Espírito Santo e profecia em seguida, o Espírito Santo inspirando alguém a falar. Então, Números, sem sombra de dúvidas, é o livro do Pentateuco mais carismático dentre eles. Amém? Eu queria, queridos irmãos, estar falando com os irmãos a respeito, principalmente aqui de Números 11. Números 11, ele tem informações preciosas para a nossa doutrina pentecostal, a nossa visão pneumatológica. Já com Denilson Fernandes, gostaria de deixar algumas perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento? Bom, Anderson, vamos Amém? deixar as perguntas para o final, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Se você puder, abra sua Bíblia em Números 11. Nós temos, nessa passagem, um importante evento.
o que pode ser chamado de Pentecostes no Antigo Testamento. Números capítulo 11. Antes de ler, eu quero tecer rapidamente aqui o contexto para que os irmãos entendam o que é que estava acontecendo. Moisés, ele é levantado por Deus, ele é uma pessoa que foi convocada por Deus através também de uma experiência teofânica, ali em Êxodo capítulo 3, e ele recebe sinais para que ele possa demonstrar para o povo e também contra Faraó de que ele era de fato convocado por Deus para aquela missão. Nós sabemos que Deus levantou a Moisés como líder, mas não sabíamos até Números capítulo 11 como ele fazia essas coisas. Em Números 11, ele deixa uma lição muito importante, e a informação de que Moisés, como o próprio Roger Strauss afirma no seu livro, A Teologia Carismática de Lucas, de que Moisés administrava Israel pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que aconteceu ali em Números 11? Logo depois de toda a entrega da lei, de toda a estrutura do acampamento e como eles deveriam se portar no deserto, eles iniciam a sua marcha e nós percebemos que há recorrentes momentos de murmuração. O povo começava a reclamar por falta de água, falta de carne, falta de comida de modo geral, reclamando até do próprio maná, que descia do céu como providência, né, como provisão do Senhor. Acontece ali um incêndio em Taberá, logo no início, nos 3 primeiros versículos do capítulo 11. Então, justamente por conta de murmuração, então quando o povo reclama a Moisés, que estava com saudade dos pepinos, das cebolas, de tantas outras coisas que havia no Egito, nós vamos ver que Moisés sente o fardo, sente o peso da responsabilidade. Você, meu irmão, que é líder, você que é, meu irmão, minha irmã, que exerce liderança na igreja, ou liderança em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer nível, você vai perceber o quão difícil é, o fardo que é. Cabeças que pensam diferente, cada um que tem uma visão das coisas, e a liderança é um desafio. E cada vez que nós somos sobrecarregados pela pressão da liderança, nós precisamos de um renovo, nós precisamos de uma ação da parte de Deus para que nós não possamos abandonar aquilo que o Senhor nos deu por encargo. O que acontece é que Deus vai ouvir agora as reclamações de Moisés. Capítulo 11, Moisés, versículo 11, diz para Deus: E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? Falando de si mesmo. E por que não achei graça aos teus olhos que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Ou seja, eu sou pai desse povo todo? Gerei-o eu para que me dissesse que o levasse ao colo, como o aio, né, o pedagogo leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. E eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Nós vemos a reclamação de Moisés. Qual é a resposta do Senhor? A resposta de Deus são duas. Número 1, nos versículos seguintes, ele vai dizer: eu vou conceder carne para este povo. Número 1, Deus vai enviar um vento. Veja bem, o que Deus está enviando: um vento. E este vento vai trazer codornizes para o acampamento, codornas, como nós conhecemos aqui no Nordeste. Veja o que ele diz no versículo de número 17. Então eu descerei e ali falarei contigo. Ele reunir 70 anciãos, 70 homens que são líderes já dentre as tribos, os oficiais do povo. Reúne os 70 anciãos na tenda da congregação, na tenda do encontro. E no versículo 17 ele fala: então eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que tu sozinhos não leves. Quando nós chegamos lá no versículo 24 e 25, nós vemos o cumprimento direto desta promessa do Senhor.
Versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs em toda a tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre eles, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, nesse texto, porque eu chamo ele de Pentecostes no Antigo Testamento. Nós entendemos aqui qual é a necessidade. Por que Deus fez isso? Primeiro, nós temos a necessidade de líderes. Quero lembrar o fato que o próprio Roger Stronson, de Robert Menzies, ele afirma, e tantos outros teólogos do Antigo Testamento, afirma que o Espírito Santo, ou os poderes do Espírito Santo, só eram concedidos à liderança de Israel. Ou seja, isso não era para qualquer pessoa, não era para qualquer classe de pessoas. O que nós estamos vendo no Antigo Testamento é que Deus vai conceder o poder do Espírito somente para a liderança, a capacitação do Espírito para a liderança. Então nós vamos ver profetas recebendo esta unção, reis recebendo esta unção, profetas, reis, sacerdotes em alguns momentos e juízes. Então essas 4 classes, reis, profetas, sacerdotes, não todos, obviamente, somente em alguns momentos, e os juízes. E deixando claro um ponto a respeito dos reis, fica a ideia, desde o início da história da monarquia de Israel, que Deus ele pretendia que o poder do Espírito Santo estivesse sobre todos os reis. Veja o que acontece com Saul. Saul recebe a capacitação do Espírito para liderar. 1 Samuel, capítulo 10 e versículo 10. Nós vemos que quando Saul ele peca, ele desobedece ao Senhor, o Espírito sai dele, abandona-o, porque ele não está mais qualificado para ser o líder da nação. E quando Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, a partir daquele momento, diz o texto, o Espírito Santo se apodera dele. Quando nós vemos ali a unção de Salomão, nós não temos referência bibliográfica de Deus ungindo a Salomão ou concedendo um enchimento, ou simplesmente a terminologia padrão, e o Espírito Santo veio sobre ele, ou se apoderou dele. Mas nós vemos que ele recebe o cumprimento de um pedido pessoal de sabedoria. E todos os teólogos pentecostais e não pentecostais vão concordar de que o dom que Salomão recebe quando ele pede, aquele dom de sabedoria, ele é um caso veterotestamentário do dom da palavra de sabedoria, elencada lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8. Se encontra no versículo 8. Então, o próprio rei Salomão, por mais que não tenha referência de que o Espírito Santo se apoderou dele, ele recebe um carisma do Espírito Santo. E você vê que ele, enquanto ele esteve fiel na sua liderança, ele manteve a sua sabedoria. Só que quando nós vemos toda a leva dos reis, a partir de Salomão, dos filhos de Salomão para frente, nós não vemos mais referências falando a respeito de dons, do Espírito vindo sobre eles. Muito pelo contrário, vemos o Espírito Santo apoderando profetas e tantos outros para confrontar os próprios reis, que deviam ser aqueles dotados do Espírito Santo de Deus para liderar. Então nós vemos que a liderança, ela detinha o poder do Espírito Santo. E é isso que vai acontecer aqui em Números 11. A partir do momento que Moisés diz, eu não aguento levar essa multidão sozinho, Deus disse, eu vou levantar gente para te ajudar. É isso que Deus faz. Essa é a resposta de Deus. Ou seja, você não vai se abandonar, você não vai abandonar a sua chamada, você vai continuar fazendo aquilo que eu te chamei. Agora eu vou levantar um povo para te ajudar. Perceba que o Espírito que vem sobre eles não vem do céu. Deus não derrama uma capacitação do céu sobre os 70, mas ele tira parte da unção que havia sobre Moisés. Veja como essa referência ela é a prova cabal daquilo que o Stronson fala, de que Moisés administrava, liderava Israel pelo poder do Espírito Santo. Ele tinha tanta graça, tanta unção,
que esta graça foi repartida com 70 e ainda sobrou para ele. Que maravilha. Nós vemos então que quando aqueles 70 homens entram na tenda da congregação e agora Moisés está ali intermediando aquele processo, Deus desceu na nuvem e o Espírito, Deus tirou do Espírito que havia sobre Moisés e derramou sobre os 70. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui um exemplo de uma situação análoga ao batismo no Espírito Santo. O que nós estamos dizendo, queridos irmãos, reforço aqui, friso o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que é o batismo no Espírito Santo neotestamentário. Não estou dizendo, mas eu estou dizendo que a experiência que esses homens tiveram é muito similar ao batismo no Espírito Santo. Vejamos, o que é o batismo no Espírito Santo na concepção pentecostal? É um revestimento de poder para o testemunho, para capacitar o crente para o serviço do Senhor. Por que é que o Espírito Santo estava sendo tirado de sobre, uma parte, melhor dizendo, estava sendo tirado de sobre Moisés e derramado sobre 70 homens, para capacitá-los para o serviço? Da mesma forma que eu e você fomos batizados como Espírito Santo para sermos servos mais eficazes. E qual foi o sinal deste revestimento? Neste episódio, nós temos a profecia aparecendo como um sinal, ou como o Dr. Roger D. Cotton, um especialista no Antigo Testamento, lá de Springfield, do Seminário da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, ele afirma no seu artigo Números 11, a importância de Números 11 para a teologia pentecostal, que inclusive eu traduzi esse artigo e coloquei no meu blog, Sociedade de Estudos Teológicos.wordpress.com. Você pode ter lá, tem vários artigos acadêmicos, esse texto está lá para você ler e você veja o que ele vai dizer. Ele vai dizer exatamente isso, que a evidência inicial desse revestimento que esses 70 homens receberam do Espírito Santo foi o fato deles profetizarem. Quando nós pegamos o evento de Números 11 e o Atos capítulo 2, nós vemos similaridades impressionantes. Nós vemos um povo reunido no cenáculo e na tenda da congregação. Nós vemos um líder que detinha o poder do Espírito Santo e agora vai passar para eles, ou seja, Moisés passaria para os 70 anciãos, e Jesus, que era o detentor do pneuma, né, do rua, do Espírito Santo no seu ministério, agora ele derrama sobre a sua igreja. Veja as similaridades. A segunda coisa, quando esse Espírito caiu, capacitou tanto os 70 homens quanto os 120. Qual foi a evidência que demonstrou que eles tinham recebido essa capacitação? Em Números 11, a profecia. Em Atos capítulo 2, o falar em línguas. E nós temos até uma expectativa para o futuro nessa passagem. Lá em Atos capítulo 2, nos versículos 38 e 39, Pedro, no final da sua mensagem, ele vai dizer: esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos filhos dos nossos filhos, dos vossos filhos, a todos os que estão longe e a todos quantos Deus chamar. Pedro enfatiza, o batismo do Espírito Santo é para todos, a expectativa. Qual é a expectativa que nós temos em Números 11? Quando Josué vê Eldade e Medade profetizando fora do arraial, ele corre para Moisés e diz: Moisés, manda esse povo parar. E Moisés diz: estás tu com ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que ele vos desse do Espírito Santo de Deus. Todos os teólogos pentecostais pegam esta frase de Moisés e dizem que essa é a grande expectativa do Antigo Testamento, aonde esperam que todo o povo de Deus seja profeta, receba o Espírito Santo de Deus. Esta profecia, esta expectativa, ela vai se enlastecer, ela vai se ampliar, e quem faz a maior ampliação é quando chega na boca de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, quando ele fala que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e filhos, e velhos, e filhas
e servos seriam capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós temos dois eventos muito similares no que tange ao poder carismático do Espírito Santo de Deus. Nós podemos dizer, queridos irmãos, finalizando, que ao longo do Antigo Testamento, nós vamos ver isso se repetindo inúmeras vezes. Nós vamos ver, por exemplo, no livro de Juízes, nós temos uma enxurrada de poder carismático. Nós vamos ver na vida de Gideão, nós vamos ver na vida de Sansão, nós vamos ver isso na vida de Débora, nós vamos ver isso na vida de Eude, que é o primeiro a dizer que recebeu o Espírito Santo e foi capacitado para liderar aquele povo para a guerra, e tantos outros. O teólogo Roland de Vaux, ele vai dizer que esses 4 personagens, Eude, Gideão, Jefité e Sansão, são personagens carismáticos paradigmáticos. Eles são paradigmas dentro da estrutura de juízes, ou seja, a ideia de que todos os juízes são capacitados pelo Espírito para cumprir as suas funções. Agora, por conta da estilística do narrador, ele somente elenca esses personagens bem espaçados, um no início, um quase na metade, outro mais um pouco mais da metade e o outro no final, para demonstrar que todo o corpo de juízes eram revestidos do Espírito Santo para cumprir as suas funções. Aí nós vamos ver reis, nós vamos ver profetas, nós vamos ver sacerdotes recebendo como Amazai e recebe profecia, e nós vamos ver ao longo do Antigo Testamento os dons sendo concedidos. O que dizer de Elias e Eliseu? Nós passaríamos a noite inteira falando a respeito das suas atuações capacitados pelo Espírito Santo. Então, querido irmão, essa palestra, tudo que eu falei com vocês até então, foi para aguçar a curiosidade dos irmãos. Creio que os irmãos já conheciam essas passagens, obviamente, né? Os irmãos estão sempre envolvidos em leituras, tanto teológicas quanto a própria Bíblia em si, mas é muito bom relembrar que tudo que nós vivemos como tradição, e tradição esta pentecostal, está mais arraigada, enraizada na Bíblia do que a gente imagina. Eu queria aqui, para finalizar, recomendar para os irmãos algumas leituras, fora aquelas que eu já falei, que pode lançar mais luz a respeito destes pontos. Nós temos aqui a teologia do Espírito nos Antigos Profetas, uma perspectiva pentecostal. Esse livro é escrito pelo Dr. Rick Waldholm Jr., da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, foi lançado ano passado pela editora Reflexão, um livro aí de 250 páginas, onde ele vai trabalhar a visão do Espírito nos Antigos Profetas. E é óbvio que essa terminologia de Antigos Profetas, ele está seguindo a Bíblia hebraica. Então vai começar desde lá de trás, né? Dos Juízes, de Josué, até os profetas ali do Antigo Testamento. Livro muito bom, recomendo, de alto teor acadêmico, mas com a linguagem acessível para todos os irmãos. Nós temos aqui, lançado também, ano passado, o Batismo no Espírito e as Línguas como sua evidência. A imersão plena no profetismo da Nova Aliança, do pastor Silas Daniel. Também um livraço, 420 páginas em média, onde ele vai trabalhar também esses aspectos que nós falamos aqui, falando que o batismo no Espírito Santo neotestamentário é a imersão plena no poder do Espírito Santo, no profetismo da Nova Aliança, e que não há, assim, tanta diferença entre o que o Espírito Santo agia lá atrás e no que ele faz no Novo Testamento ainda hoje. E, por último, a obra principal que eu posso recomendar para os irmãos aqui é Teologia do Espírito de Deus no Antigo Testamento, do pentecostal Wilf Hildebrand. Esse livro aqui é a tese de doutorado dele também, Edições Loyola, a editora Academia Cristã. Temos aqui endossos, esse camarada ele foi supervisionado pelo Roger Strong e pelo Gordon Fee. Então, são nomes aí que nós conhecemos no meio pentecostal. Esse livro ele está esgotado, você não encontra ele mais nas livrarias. É possível você encontrar ele até em sebos, mas se eu não estou equivocado, a editora Cristã está para relançá-lo. Então, fica a dica para os irmãos aqui. Essa é a principal obra do Antigo Testamento, da atuação do Espírito Santo, que nós temos aqui no Brasil. Então, isso aqui tem que figurar na biblioteca de todo teólogo pentecostal. Bem, queridos?